Oi gente, eu sou o Guto, professor de literatura, e hoje a gente vai dar início, vamos começar enfim a falar um pouquinho sobre o modernismo em Portugal. Grandes nomes da literatura portuguesa surgem nesse período, entre elas um dos maiores nomes que é o Fernando Pessoa. Mas antes de começar de fato o modernismo em si, a gente tem que falar um pouquinho sobre o que estava acontecendo antes, sobre o que é o pré-modernismo em Portugal. O pré-modernismo em Portugal, ele vai entre 1910 a 1915, é um período relativamente curto, se comparado a outros lugares e até o Brasil, que dura cerca de 20 anos. Então é um período relativamente bem curto e que vai influenciar muito e que vai ser um antagônico muito forte em relação ao modernismo em si. Vai ser uma contraposição muito forte em relação ao modernismo. Bom, para falar um pouquinho sobre esse pré-modernismo, a gente tem que entender antes o que estava acontecendo em Portugal nesse período. O absolutismo estava ruindo, todas as questões da Revolução Francesa, que já vinham acontecendo desde séculos atrás, mas Portugal sempre muito arcaico, demora muito para aceitar e aderir à questão das revoluções, então é por volta desse período que a gente vai ter a Primeira República em Portugal. Então é um momento em que Portugal de fato deixa de ser monárquico e a gente tem essa Primeira República se constituindo em Portugal. A gente também tem nesse período a iminência dessa Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial está chegando, as vanguardas artísticas que a gente já falou nas aulas anteriores já prenunciavam isso, já sentiam isso desde o expressionismo até o futurismo que pedia por essa Primeira Guerra Mundial, o cubismo que já sentia a fragmentação. Então o modernismo em Portugal também vai sentir essa Primeira Guerra Mundial, até porque o modernismo em Portugal inicia junto com a Primeira Guerra. Bacana? E um dos fatos mais importantes para a gente ter em mente em relação a esse pré-modernismo é o atraso em Portugal. Portugal está atrasado em relação a todos os outros países da Europa, cientificamente, artisticamente, politicamente, em todos os sentidos possíveis. Então Portugal precisa buscar uma forma de reencontrar o caminho em relação ao resto do continente ao qual ele está inserido. Então eles precisam retomar o que é a grandeza portuguesa, o que é esse sentimento de ser português, esse orgulho desse sentimento de ser português. A gente vai ter uma questão nacionalista muito forte nesse período. E uma questão de saudade também. Eles querem muito olhar para trás, olhar para o passado. Eles fincam muito as raízes nesse passado histórico grandioso que Portugal nunca mais repetiu, que seria o período das grandes navegações. Todas essas questões vão dialogar diretamente com movimentos importantes desse pré-modernismo e do modernismo em si. O primeiro deles é a Renascença Portuguesa, que pelo próprio nome a gente já pode pensar o que significa, já vamos falar sobre isso. A Águia, que é uma revista dentro desse movimento da Renascença Portuguesa, e o saudosismo, que é a característica mais importante, presente tanto na revista Águia quanto no movimento da Renascença Portuguesa, e que vai ser dentro dessa revista, dentro dessa característica, desse contexto, que Fernando Pessoa vai surgir, já pensando em algumas possíveis vanguardas para Portugal, até criar uma vanguarda portuguesa, essencialmente, que vai ser chamada de sensacionismo, que a gente vai falar em algumas aulas adiante. Portanto, eu vou apagar aqui essa questão do contexto histórico e a gente vai falar sobre esse movimento, essas características. Bom, dando continuidade aqui, vamos retomar o contexto histórico explicado, falar um pouquinho então sobre os movimentos que estiveram nesse período pré-moderno em Portugal. Para iniciar, Renascença Portuguesa. O grande ideal da Renascença Portuguesa era a reconstrução da nação portuguesa, a reconstrução da grandiosidade da nação portuguesa. Era um movimento não só artístico, mas principalmente político e social. Então a Renascença Portuguesa estava em diversos âmbitos dentro da sociedade em Portugal. Obviamente, o nome Renascença é inspirado no Renascimento, naquele movimento artístico que a gente já falou em algumas aulas lá no comecinho, em que ali um pouquinho depois da Idade Média, um período da história retoma a cultura greco-romana. Ela renasce a grandiosidade da cultura greco-romana e com isso ela renasce a própria grandiosidade da razão. A luz da razão renasce naquele período, é como se a arte renascesse. Lógico, a gente sabe que esse termo de renascimento da arte é uma coisa errada, porque a arte, a cultura nunca deixa de ser produzida pela raça humana, mas enfim. E o nome Renascença Portuguesa é exatamente para renascer
essa nação, renascer o período de grandiosidade dessa nação, o período em que essa nação de fato foi gigantesca. E o nome Renascença também não é por acaso só em homenagem a esse momento histórico. É exatamente no Renascimento o período em que Portugal foi gigantesco, porque é o período das grandes navegações. O período em que Portugal era o país mais avançado tecnologicamente, cientificamente, literariamente, artisticamente, era o país mais avançado junto com a Espanha, e era o período em que Portugal dominava, o período em que Portugal explorava e conquistava diversos territórios. Por isso, esse nome do Renascimento, renascer essa questão portuguesa no mundo contemporâneo, no mundo de 1900. Dentro desse movimento, obviamente, a gente tem uma força muito grande desse saudosismo. Saudosismo, obviamente, vem de saudade. Então, é uma saudade gigantesca. Eu sou saudosista em relação a algo. É uma saudade gigantesca em relação a esse período em que Portugal foi gigantesco. O que acontece? Nenhum deles, obviamente, viveu esse período, porque foi há 700, 600 anos atrás. Mas, mesmo assim, eles sentiam saudade numa maneira meio que espiritual. Esse saudosismo vai ser muito importante, a gente vai falar daqui a pouquinho só sobre ele, porque ele se torna, além de uma característica importante, um movimento em si. E além do saudosismo, a gente tem o neogarretismo. Garret, se vocês lembram, um tempinho atrás estava caindo nos vestibulares, o Viagens na Minha Terra, do Almeida Garret, e o Garret foi um dos principais nomes do romantismo português. Lembrem, romantismo, aquele período de nacionalismo, de definição das identidades nacionais, a formação, enfim, toda essa questão. Então, o pré-modernismo é como se fosse uma recuperação desse período romântico, desse período extremamente nacionalista, extremamente ufanista, onde você tem que ter orgulho da nação onde você vive e a sua nação é perfeita, maravilhosa, é incrível. E é por isso que eles retomam essa ideia e eles trazem o nome neogarretismo. Até porque o Almeida Garret inicia o romantismo em Portugal com uma obra que chama Camões. Então ele mesmo já era saudosista. Ele mesmo, ali em meados de 1800, já retomava coisas de 1500, que é o caso de Camões. Claro? A Renascença portuguesa, por si só, enquanto movimento ideológico, ela não conseguia fazer muito se ela não tivesse um veículo que pudesse transmitir as suas mensagens. Foi assim que ela comprou e passou a editar a revista A Águia. A revista Águia existia desde 1910, era uma revista não tão conhecida, mas já, embora não conhecida, conceituada, uma revista que a galera sabia que era boa em termos artísticos. E a Renascença Portuguesa acaba comprando essa revista e acaba publicando e editando os números que vão sair dela. A Águia era uma revista que englobava tudo, nesse período em que eles estavam atrasados, exatamente para tentar correr atrás desse prejuízo histórico. Então a revista Águia, ela abordava literatura, muitos poetas, muitos escritores publicavam seus textos nessa revista, eles publicavam questões relacionadas às artes plásticas de maneira geral, as pinturas, as esculturas, todas essas questões, a ciência, tudo de novo da ciência que estava saindo não só em Portugal, como no mundo de maneira geral, as questões filosóficas. Fernando Pessoa surge muito dentro da filosofia. Depois ele acaba indo para a literatura, ou concomitantemente, mas ele surge na Águia com um texto filosófico e com um texto crítico. Então a revista Águia também servia como uma crítica à literatura, uma crítica às artes, uma crítica não no sentido de se opor, no sentido de ir contra, mas uma crítica no sentido de dialogar com elas, de expor as questões que aquela obra trazia, uma análise daquelas obras. E, obviamente, a revista Águia era essencialmente nacionalista. Essencialmente nacionalista, dizendo vamos fechar os olhos para o resto do mundo, no sentido de que não vamos ficar se importando, não vamos nos importar muito com as artes do resto do mundo, mas vamos criar uma arte essencialmente nossa que dialogue com esse resto do mundo. O pré-modernismo português é muito local. Ele é um movimento que centra-se no território português, que vai ser extremamente quebrado no modernismo, que já busca ser o modernismo português, que busca ser um movimento cosmopolita, um movimento universal. Mas aqui o pré-modernismo, principalmente na Renascença portuguesa, a gente tem um movimento essencialmente local. Ele não expande, ele fica em Portugal. E obviamente a gente tem aquela ideia do sebastianismo. Caso você não lembre, retomarei rapidamente. Dom Sebastião era um rei em Portugal, que em determinado momento vai lutar nas guerras africanas, ali na África, e ele é morto. Só que ninguém sabe onde foi parar o corpo dele, os sarracenos não devolviam o corpo, enfim,
ficou sumido historicamente. E o descendente mais próximo que ele tinha para ocupar o trono de Portugal era o rei da Espanha. E é ali que forma-se a Península Ibérica. E o sentimento de Portugal, com aquela quebra identitária, com aqueles problemas todos que foram sendo gerados, começam a acreditar numa ideia sebastianística, no sebastianismo. O que seria isso? A volta desse Dom Sebastião como um messias, como um sujeito que traria libertação e um sujeito que traria melhoras para a nação portuguesa. Portanto, esse sebastianismo é muito retomado também. Obviamente eles não acreditam que o Mano Sebastião vai voltar de um cavalo alado no meio do céu. Mas é uma ideia de quem ou o que vai retornar a grandeza a Portugal. Então a própria revista Águia serviria como um Dom Sebastião nesse período. Certo? Bom, enquanto movimento, enquanto veículo de informação, esses dois são os mais importantes, mas agora enquanto característica, a gente vai falar um pouquinho sobre o saudosismo e sobre como o Fernando Pessoa surge nesse movimento. Então vou dar uma apagadinha aqui e a gente continua. Bom, agora para falar sobre as características, a característica mais importante acaba se tornando até um movimento em si, a questão do saudosismo, dessa saudade desse passado. Teixeira Pascoais, que é um dos nomes mais importantes do pré-modernismo português, e quem já vai ver alguns textos dele, vai dizer pra gente que o saudosismo é o grande traço espiritual definidor da nação portuguesa. O que isso quer dizer? O português, por essência, é saudosista. O português, por essência, a grande ideia dele, é que o sujeito português, por essência, é sempre encharcado, é sempre tomado, é sempre preenchido de passado, do passado. Ele sempre sente muita saudade daquilo que passou e sempre quer habitar esse tempo que é irrecuperável, que é o passado. Então, o próprio saudosismo não é só uma característica desse movimento em si, mas está dentro do próprio sujeito português enquanto constituição de identidade nacional. Isso é muito importante porque vai ser pautado nessa frase, o grande traço espiritual definidor da nação portuguesa, que Teixeira Pascoais vai ser um dos maiores nomes desse pré-modernismo. Essa saudade, esse saudosismo, é sempre cercado de muito misticismo. Por quê? O que isso quer dizer? Quer dizer que essa saudade não é só uma saudade, tipo, sinto falta e... bom, não, é sempre cercado do mágico, do fantástico, a questão dessa nação que era maravilhosa, que derrotou grandes monstros, que dominou grandes lugares, que conquistou o novo mundo, enfim, é sempre cercado desse misticismo que o próprio Renascimento já gera para esse período das grandes navegações. E isso é muito importante, porque a saudade não vai ser retomada de uma maneira fútil, mas sim de uma maneira grandiosa, de uma maneira até mística. E por fim, como a gente já falou agora há pouco, a questão da retomada do romantismo. Qual que é a grande questão? A renovação para esses sujeitos não se dá no futuro, se dá pelo passado. Então, no pré-modernismo português, a renovação do mundo, segundo eles, seria retomando o passado. A utopia está no passado, não no presente, não no futuro. No passado glorioso. E o futuro só pode ser construído a partir desse passado. Isso é muito importante porque vai contra todo o resto que vinha acontecendo nas vanguardas europeias. As vanguardas, pelo próprio nome, a vanguarda, a questão da linha de frente, do movimento inovador, é extremamente contraditório com esse pré-modernismo que é extremamente arcaico, que é extremamente conservador. Então, estabelece-se um choque entre as vanguardas europeias, que é uma coisa cosmopolita, que é uma coisa que serve para todas as nações, e que é uma inovação artística, uma revolução artística, em contraposição a esse movimento que é essencialmente local, é essencialmente português, e além de ser essencialmente português, é extremamente enraizado e fincado nessas raízes do passado, nessas raízes históricas. E isso vai gerar um conflito muito grande, que é o que exatamente vai fazer com que o modernismo português seja essa ruptura. E o modernismo português vai se pautar muito no futurismo, que é a ideia de não olhar para trás, só para frente, exatamente para quebrar com essa construção saudosista. Esse período pré-modernista, embora ele tenha essa noção de recuperar o traço português, de recuperar a questão do que é ser português, como criar uma obra portuguesa, que é uma coisa importante para esse período onde eles estavam perdidos relativamente, não traz inovação estética nenhuma, não traz nenhuma revolução na forma de se fazer, no conteúdo, no tema dentro do poema. Então é um movimento que ele fica meio que perdido no espaço. No espaço-tempo dentro da história do mundo. Embora ele seja relevante e tudo mais, não é um movimento que
embora esteja no pré-modernismo, que gera alguma revolução, que gera alguma mudança. Bom, agora a gente vai dar uma olhadinha em um texto aqui do Teixeira Pascoais para entender como que era esse nacionalismo. Vai ser muito parecido com o nacionalismo do romantismo. Lembra do Canção do Exílio? Minha terra tem palmeiras, onde canta sabiá, os pássaros que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá, uma parada assim. Tudo bem, aqui no Brasil, mas é exatamente a mesma idealização. Eles vão trabalhar com a mesma idealização, só que além da idealização ainda vai ter a saudade. Falar, pô, nosso país já foi tão grande, ele continua belo, mas ele já foi tão gigantesco, agora a gente precisa recuperar ele. Enfim, a gente vai ver como isso aparece no texto. Vou apagar aqui e a gente já vê. Bom, vamos ler agora para entender um pouquinho melhor como é que fica colocada essa questão do saudosismo, essas características, enfim. Não tem muito o que interpretar nesses poemas, eles são bem evidentes sobre o que eles querem falar, eles são um tipo de Canção do Exílio, só que em Portugal. Vamos ler e vai ficando bem evidente para vocês. Ó minha janela olhando a serra, ó montanha soledade, na qual vagueio em saudade, em fantasma de vento névoa e terra, e ouço a voz dos Lusíadas a cantar. Obviamente, aqui ele está trabalhando com a ideia da saudade bem evidente, porque é como se ele estivesse olhando pela janela dele as grandes montanhas, ele retoma a grandiosidade que são essas montanhas, a beleza que elas possuem, e ele fica com saudade do período em que Portugal também foi dessa maneira. Ele sente essa questão da grandiosidade na própria história portuguesa. E ele sente essa saudade do que foi Portugal, de quem foi Portugal, quem no sentido de nação. Enfim. E o fantasma, o mais incrível é essa questão do fantasma, porque é uma questão do que assombra ele. Aquilo que outrora foi e que não é mais, angustia esse eu lírico, angustia esse sujeito. Angustia todas as questões que envolvem esse país que não é mais como outrora foi. Então, em fantasma de vento, névoa e terra, a própria nação portuguesa é um fantasma, porque ela não é mais da forma que um dia foi. E lá longe, e ouço a voz dos Lusíadas a cantar. Ele retoma a obra mais importante da constituição da nação portuguesa do Renascimento, que é os Lusíadas do Camões, e dentro de toda essa saudade, dentro de tudo isso que assombra ele ouve os cantos dos Lusíadas. Ele ouve essa obra gigantesca, ele sente essa questão nacionalista, ele sente essa questão sebastianista. Tudo isso fica bem evidente nesse poema, porque é uma questão essencialmente patriótica. É um sujeito que sente saudade da grandeza que foi sua nação, ainda enxerga beleza em sua nação, embora ela não seja tão grande como outrora foi, e que busca a retomada dessa beleza. Vamos dar uma olhadinha nesse outro trecho. Isso daqui é incrível. Os rios são de luz e de ouro são as fontes, e de ouro o mar azul, que banham os horizontes. A luz do sol caindo, alegre sobre a aldeia. Esse daqui é um trecho de um poema, chama Cantos Indecisos, e é evidente que ele está falando da nação portuguesa, que os rios da nação portuguesa são feitos de luz, e que das águas jorram ouro, e a noção do ouro não é só a noção do minério em si, mas é a própria beleza, é a própria valiosidade, o valor que tem o que é essa nação portuguesa, o que emana dessa grande nação portuguesa. Portanto, esse período pré-modernista vai ficar bem preso a essas questões do sebastianismo, essas questões saudosistas. Lembrem sempre dessa questão da saudade do passado, ainda enaltecendo a beleza que é a questão natural desse ambiente. Só para finalizar, Fernando Pessoa também surge nesse período, ele vai surgir em 1912, numa publicação na revista Águia, falando sobre a literatura, e ele, desde o princípio, tinha um projeto pessoal que ele queria ser tão grande ou até maior do que Camões para a literatura portuguesa. Então ele tenta criar vários movimentos. Dentro do pré-modernismo, ele cria dois movimentos, que é o paulismo e o interseccionismo, onde ele tenta gerar uma vanguarda para a nação. Embora esses dois movimentos tenham suas questões interessantes, que nem cabe a gente entrar por ser uma questão muito, muito diluída no espaço-tempo, ele só vai conseguir de fato criar uma vanguarda, e essa sim vai ser uma vanguarda gigantesca, porque vai influenciar muita gente, vai ser muito bem construída, em 1915, com uma coisa que vai se chamar sensacionismo. A gente vai ter uma aula para falar só do sensacionismo e vai ter uma aula para falar só dos heterônimos do Fernando Pessoa, certo?
Então a gente fica por aqui hoje. Próxima aula a gente vai começar a falar sobre a primeira geração do modernismo em Portugal. O modernismo em Portugal é dividido em 3 gerações. Vamos começar a falar sobre a primeira, falar sobre alguns dos autores, e a gente vai falando sobre Fernando Pessoa ao longo das aulas. Espero que vocês tenham gostado, compreendido o que foi esse pré-modernismo, que vai ser muito importante para o que a gente vai ver nas próximas aulas, e vejo vocês lá. Tchau, tchau!